Me chamo Jacira. Tenho 78 anos. E o que vou contar aqui é a verdade mais dura que carrego dentro do peito. Por 18 anos fui conhecida como a velha que matou o marido com veneno. Mas eu era inocente. Naquele dia, tudo parecia normal. Acordei cedo, como sempre fazia, e preparei o café da manhã do meu marido, o Benedito. Ele era um homem duro. Mandava em tudo dentro de casa, tinha a voz grossa e o dedo sempre apontado. Mas era o pai dos meus 3 filhos, e naquela manhã, como em todas as outras, coloquei o café na caneca dele, junto com 2 pães e um ovo cozido. Ele se sentou, reclamou da temperatura, deu uma golada e, minutos depois, caiu no chão, espumando pela boca. Eu gritei tanto que perdi a voz. Nossos filhos correram para a sala, mas já era tarde. O corpo dele estava mole e os olhos virados. Chamaram a ambulância. Chamaram a polícia e foi aí que minha vida desmoronou. Encontraram traços de veneno no café. E como eu era a única que havia preparado, fui levada direto para a delegacia. Tentei explicar. Gritei, chorei, implorei, mas ninguém quis me ouvir, nem meus filhos. A mais velha, a Juliana, de 17 anos na época, abaixou a cabeça e disse: ela sempre reclamava dele, dizia que queria ele morto. Eu disse que era mentira, que sim, a gente brigava, mas eu nunca desejei isso. Não adiantou, fui julgada, condenada e enviada para a penitenciária feminina. Lá, deixei de ser a dona Jacira e virei a envenenadora do café. Passei os primeiros meses dormindo no chão, comendo de colher de plástico, apanhando de outras presas que me viam como monstro. E o pior de tudo? Nenhum dos meus filhos foi me visitar. Nem uma carta, nem uma ligação. Fiquei 18 anos naquela cela, 18 anos revivendo aquele café da manhã, tentando entender o que tinha acontecido. E principalmente, quem realmente tinha colocado o veneno ali. Mas o tempo cobra a verdade. E ela começou a aparecer quando eu saí da prisão e reencontrei minha neta, filha da Juliana. Ela tinha os mesmos olhos da mãe, mas um olhar diferente. Carregava um segredo, e foi no hospital, à beira da morte do próprio filho, que a verdade veio à tona. Quando eu saí da cadeia, depois de 18 anos, eu não sabia nem por onde começar. O mundo tinha mudado. As ruas, as pessoas, até o barulho era outro. Mas o que mais doía era saber que meus filhos estavam vivos, crescendo lá fora, e me deixaram mofar lá dentro como se eu fosse um lixo. Peguei um ônibus qualquer. Fui parar na cidade onde morava a minha irmã mais nova, a Aparecida. Ela me acolheu com os olhos marejados, me abraçou forte. Foi a primeira pessoa que me chamou de Jaci depois de tanto tempo. Você não devia ter ficado tanto tempo lá. Eu sempre soube que tinha algo errado. Mas ela também não tinha provas, só desconfianças. Dias depois, ela me contou que minha filha Juliana agora era enfermeira. Tinha uma filha, a Camila, de 19 anos. Ela nunca falou de você, Jaci, e quando o nome do pai dela é citado, ela muda de assunto. Foi aí que decidi ir até ela. Cheguei na porta do hospital onde Juliana trabalhava. Esperei ela sair do plantão. Quando me viu, parou. Ficou branca. Congelou como se tivesse visto um fantasma. Oi, filha, eu disse com a voz baixa. Ela não respondeu. Olhou para os lados, como se quisesse desaparecer. Eu só queria te ver, te dizer que eu te amo, mesmo depois de tudo. Ela soltou um suspiro e sussurrou. Eu não posso falar agora. Virou as costas e foi embora. Voltei para a casa da minha irmã com o coração em pedaços. Mas naquela noite, recebi uma ligação inesperada. Era Camila, minha neta. Vó, posso te ver amanhã? Claro, meu anjo. Ela veio, me abraçou como se quisesse juntar meus cacos. Disse que cresceu ouvindo a história da avó assassina, mas que nunca acreditou. A mamãe sempre ficou estranha quando o assunto era o vovô. Eu sentia que tinha alguma coisa errada. Eu a olhei com carinho, mas com tristeza também. A verdade está enterrada em algum lugar, minha filha. E então ela disse: Vó, tem uma coisa que você precisa ver. Camila abriu a bolsa e
e tirou um envelope dobrado. Eu achei isso numa gaveta da mamãe, escondido atrás de uma foto antiga. Era uma carta com a letra da Juliana. Meus olhos queimaram antes mesmo de ler. A carta dizia: Mãe, se um dia você encontrar isso, me perdoa. Eu era uma menina cheia de raiva, cheia de ódio. O papai, ele me tratava mal, me batia, me dizia coisas horríveis. E naquele dia, eu coloquei veneno no café. Eu queria assustar ele. Queria que ficasse doente, que aprendesse. Mas não queria matar. Quando ele caiu, eu me calei e deixei você pagar no meu lugar. Eu te enterrei viva, mãe, e não tive coragem de desfazer o que fiz. Todos os dias da minha vida. Eu me odeio por isso. Quando terminei de ler, eu tremia da cabeça aos pés. Camila chorava, segurando minha mão. Eu pensei em tudo, em chamar a polícia, ir à imprensa, me vingar. Ela caiu de joelhos no meio do corredor do hospital. A voz dela ecoou por todo o andar. Fui eu, mãe. Eu matei o papai. Fui eu. Eu te coloquei na prisão. Me perdoa. Os médicos pararam. Uma enfermeira ficou imóvel com uma bandeja na mão. Camila, minha neta, segurou o rosto de Juliana com as duas mãos e sussurrou: Mamãe, o que você está dizendo? Juliana chorava como criança. Gritava como se precisasse se livrar de um demônio dentro dela. Eu fiquei parada. O tempo, naquele momento, parecia não existir. Foram 18 anos da minha vida jogados num buraco. E agora, a responsável estava ali, implorando por perdão, com os olhos desesperados. Me aproximei devagar. As palavras saíram da minha boca baixinho. Por que, Juliana? Por que você fez isso comigo? Ela tentou se explicar, soluçando. Eu era uma menina, mãe. E o papai me batia, me chamava de coisas horríveis. Dizia que eu não prestava, que eu era igual às mulheres da rua. Eu te via apanhando, sofrendo, rezando, e eu só queria que aquilo parasse. Eu coloquei o veneno no café. Queria que ele ficasse doente para nunca mais levantar a mão para ninguém. E quando ele morreu? Perguntei com voz trêmula. Eu tive medo. E quando vi que estavam te levando, eu congelei. Eu calei a boca, eu deixei, me escondi, e quando percebi, já era tarde. E aí eu não sabia mais como consertar. Minha neta chorava em silêncio. A médica se aproximou devagar, pedindo que fôssemos até uma sala reservada. Lá dentro, Juliana me segurou pelas mãos. Me entrega, mãe. Me faz pagar. Eu mereço. Eu não aguento mais viver com isso. Eu acordo toda noite ouvindo sua voz. Eu me odeio. Eu te destruí. Eu fiquei olhando para ela. Por anos eu sonhei com aquele momento. Imaginei dizendo na cara dela tudo o que ela merecia ouvir. Mas ali, diante daquela mulher que um dia foi minha menininha, eu senti algo diferente. Você me tirou tudo. Meu nome, meus filhos, minha vida. Mas, sabe o que é pior do que ter sido presa injustamente? Ela me olhou com os olhos vermelhos. Foi passar 18 anos sem ouvir o nome mãe da sua boca. Ela chorou mais ainda. Me perdoa, mãe. Por favor. Me perdoa. Silêncio. Eu ainda não sei, Juliana. Perdão não é palavra que se dá por pena. É algo que se constrói. Mas agora que você disse a verdade, eu posso ao menos respirar. Ela concordou, abaixando a cabeça. E os seus irmãos? Perguntei. Eles sabem? Não. Nunca contei. Nem o Leandro, nem a Érica. Acham que você é culpada até hoje. Então agora vai ter que contar para eles, porque eu não vou carregar mais um crime que não cometi. No dia seguinte, Juliana juntou os 2 irmãos na casa dela. Camila e eu estávamos lá. Eles chegaram desconfiados. Me olharam com mágoa, desprezo até. Leandro, o mais novo, disse: se for para reviver o passado, nem devia ter nos chamado. Juliana, de pé, segurou a carta na mão. A mesma que Camila tinha achado. E com a voz embargada, leu. Do início ao fim. Silêncio. Érica caiu em lágrimas. Leandro ficou parado como uma pedra. Você destruiu nossa mãe, ele disse,
E deixou ela apodrecer na cadeia, Juliana. Ela respondeu com a voz baixa. Eu sei. E eu vou me entregar. Eu não aguento mais. Mas então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Leandro se levantou, caminhou até mim e me abraçou. Ficamos ali, mãe e filho, grudados pelo tempo que o ódio nos afastou. Me perdoa, mãe. Me perdoa por não ter te procurado. Eu fui covarde. Eu fui burro. Eu apertei ele forte no peito e disse: Você não tem culpa, meu filho. Quem engana uma criança com ódio, tira dela o direito de amar. Naquele dia, pela primeira vez em quase 2 décadas, eu me senti mãe de novo. Mas a decisão final ainda estava nas minhas mãos. Juliana estava pronta para ir à delegacia no dia seguinte. Mas antes, me pediu uma última coisa. Antes de me entregar, mãe, posso ir contigo até o túmulo do papai? Eu preciso olhar para ele e dizer que eu também fui destruída. No dia seguinte, bem cedo, Juliana me pegou na porta da casa da minha irmã. Ela estava calada, com os olhos fundos de tanto chorar. A neta Camila foi junto, dirigindo o carro. Ninguém falou nada o caminho inteiro. Chegando ao cemitério, caminhamos até o túmulo do Benedito. Estava lá, do mesmo jeito de sempre. Uma lápide simples com a foto dele estampada no mármore frio. Juliana parou diante da sepultura. Ficou olhando para a foto como quem encara um espelho quebrado e começou a falar. Pai, eu não sei se você merece minhas palavras. Você foi duro, violento, fez minha infância doer, me fez odiar a própria casa em que eu cresci. Mas eu também te matei, e isso vai comigo pro resto da vida. Ela caiu de joelhos na terra batida. Chorava feito criança. Mãe ficou presa por algo que eu fiz. E hoje eu tô aqui para assumir o que fiz com os dois. Você me destruiu e eu destruí ela. Camila se aproximou, colocou a mão no ombro da mãe. Eu me mantive quieta. Não tinha mais nada a dizer ali. Naquela cena, o passado e o presente estavam se olhando nos olhos. Depois de alguns minutos, Juliana se levantou, enxugou o rosto e disse: Vamos, eu tô pronta. No caminho de volta, dentro do carro, uma pergunta me corroía. Entregar minha filha me faria livre de verdade? Porque a prisão não era só as grades, era a mágoa, a vergonha, o silêncio. Quando cheguei em casa, encontrei algo na caixa de correio. Era uma carta. Remetente: Tribunal de Justiça. Abri com as mãos tremendo. Era um documento de revisão criminal. A Defensoria Pública havia reaberto o caso com base em um relato anônimo. Alguém, provavelmente Camila, tinha enviado a carta de confissão. E agora, eles queriam me ouvir oficialmente. Talvez anular minha condenação. Talvez julgar novamente. Talvez prender minha filha. Fiquei sentada à mesa com o papel nas mãos por horas. Minha irmã Aparecida me olhava em silêncio. Você vai denunciar ela? Ela perguntou depois de um tempo. Demorei a responder. Se eu fosse só a vítima, eu diria que sim. Mas eu sou mãe. E agora, avó. E se tem algo que eu aprendi, é que ninguém sai inteiro de um lar doente. Nem a criança que apanha, nem a que assiste calada. Naquela noite, Juliana veio até mim, sentou-se no chão, chorou em silêncio, depois me entregou um envelope. Dentro havia um cheque. É tudo que eu consegui juntar esses anos. Não paga o que você sofreu, mas é o mínimo. Eu recusei. Filha, você me deu muito mais do que isso. Você me deu de volta a verdade. E mais ainda, me devolveu você. Ela chorou. Me abraçou. Ali, no silêncio da noite, entre o perdão e a dor, eu senti que uma parte de mim finalmente tinha voltado. Mas a justiça não para com sentimentos. No dia seguinte, o telefone tocou. Era o juiz. A audiência de revisão havia sido marcada, e eu teria que depor com ou sem acusação formal contra minha filha. A sala do fórum era gelada, mesmo com o sol batendo forte lá fora. Sentada naquela cadeira, esperando ser chamada, tudo voltou como um filme. O uniforme da prisão, os olhares de nojo, as noites chorando sozinha com cheiro de mofo e comida azeda. Mas ali, agora, eu não era mais a ré. Eu era a testemunha principal. Juliana estava do meu lado.
Camila também. Do outro lado da sala, sentados em silêncio, estavam Leandro e Érica, meus filhos, meus meninos perdidos pela dor. O juiz entrou, sério, chamou meu nome. Eu me levantei com dificuldade, mas com o peito erguido. Dona Jacira, a senhora está aqui para depor em sua própria revisão criminal, mas também é sua escolha apresentar uma acusação formal contra sua filha, Juliana, autora confessa do crime. Deseja continuar? Silêncio. Todos me olhavam, meus joelhos tremiam, mas a voz saiu firme. Excelência, eu passei 18 anos na prisão. 18 anos que eu não posso recuperar. Meus netos cresceram sem me conhecer. Meus filhos viraram estranhos. E tudo isso por um erro, da pessoa que mais deveria me proteger. Juliana baixou a cabeça. Eu poderia pedir que ela pagasse, mas o que ela fez foi por medo, por dor, por trauma, e eu não estou aqui para vingar meu passado. Estou aqui para libertar o futuro da minha família. O juiz se recostou na cadeira. Me olhou com atenção. Quer dizer que não deseja que ela seja processada criminalmente? Respirei fundo. Meus olhos encheram de lágrimas. Não, senhor. A punição dela já foi viver todos esses anos com o peso do que fez. E agora, eu quero que minha filha viva, que olhe para frente, que ensine a filha dela, que a verdade, mesmo tardia, é melhor que o silêncio eterno. A sala ficou em silêncio. Um silêncio que só é quebrado por emoção verdadeira. Camila chorava. Érica se levantou e veio até mim. Me abraçou. Depois, Leandro também. O juiz anotou. Determinou o arquivamento da acusação criminal contra Juliana e o início do processo de anulação da minha condenação. Finalmente, meu nome voltaria a ser limpo. Nos meses que se seguiram, algo milagroso aconteceu. Meus filhos voltaram. Me levaram para viver com eles, cada um revezando os fins de semana. Camila me deu um netinho, o Gabriel, e fez questão de me colocar como a segunda mãe dele. Juliana, hoje trabalha ajudando mulheres vítimas de violência, transformou sua culpa em missão. E eu escrevi tudo isso num caderno velho, porque um dia talvez esse vídeo que você está assistindo agora fosse feito com a minha voz. A voz de uma mãe que perdeu tudo, mas não perdeu a coragem de perdoar. Se essa história tocou o seu coração, siga a página. Ainda há muitas vozes como a minha que precisam ser ouvidas. Comenta aqui de qual cidade você está assistindo e compartilha essa história com alguém que precisa de perdão. Porque quando uma avó fala, o mundo escuta.